Tá calor ou tá fresquinho? Tá mais ou menos, né? Já suei a beça aí. São 10h13. Hoje nós vamos cear. Vai ser o nosso último momento de ceia deste ano. Não estamos todos, mas estamos aqui juntos. Então, vou procurar ser rápido e compartilhar essa carga que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Senhor, mais uma vez, recorremos ao Senhor diante da Tua palavra, para que Teu Espírito nos ajude a liberar o encargo e os nossos corações a receber a Tua palavra como uma boa semente, Senhor. Dá-nos um ambiente aqui livre, Senhor, para a Tua palavra fluir e alcançar os corações e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele fala um embate entre os fariseus. Tão bom poder se mexer aqui sem segurar. É um embate entre os fariseus e Jesus. Os fariseus, eles eram um povo, os fariseus e os saduceus eram os líderes do povo de Israel, eram as pessoas que manejavam a palavra, tinham um conhecimento grande da palavra, memorizavam praticamente quase todas as escrituras, e eles tinham uma peculiaridade, porque eles se defrontavam com Jesus, percebiam o que Jesus fazia, mas ao mesmo tempo existia uma limitação na compreensão deles. Se vocês virarem a página da Bíblia ou deslizarem o dedo aí no celular, o capítulo 15 foi a multiplicação dos pães. Jesus alimenta uma multidão de milhares de pessoas com poucos pães e peixinhos. E se fosse entre nós, um sinal desse já quase queria, colocar a pessoa que exerceu, obrigado, João, esse sinal em uma posição de destaque. E Jesus tinha acabado de fazer isso, multiplicou pães e peixes, já tinha curado uma multidão, mas mesmo assim os fariseus, quando encontraram com Jesus, falaram assim: olha, tentando pôr à prova, tem esse detalhe, faça-nos um sinal. Se você fizer um sinal, nós vamos crer em você. E Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês têm uma habilidade natural incrível. Vocês conseguiram ao longo do tempo desenvolver uma habilidade de prever situações, de fazer uma leitura humana das situações perfeita. Você bate o olho no céu e fala: olha, vai fazer bom tempo. Você bate o olho e fala: vai vir tempestade grossa aí. Vocês conseguem conduzir a vida de vocês com os sinais que vocês recebem, mas vocês são ignorantes para discernir o óbvio. Jesus, em uma outra feita, também fala sobre isso com os discípulos. Falou: vocês olham a figueira, quando a figueira começa a brotar, vocês sabem que está próximo o verão. E assim também vai ser quando esses sinais começarem a se cumprir, estará próximo o reino, a volta do Senhor. Então, esse contexto é esse. Jesus encontra uma categoria de pessoas
com um grande conhecimento, com uma habilidade de discernir a vida lógica, a vida humana, mas uma incapacidade de perceber assuntos ou a realidade real de onde eles estavam. E eles estavam diante do Verbo encarnado. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, irmãos, sobre sinais, sobre os indicadores de Deus na nossa vida. Que sinais, que indicadores nós podemos ter da nossa própria vida e do caminho que nós estamos percorrendo? E também quero, pela graça de Deus, apontar algumas referências para que a gente possa ser guiado no sinal dos tempos. Eu adoro indicadores, irmãos. Quem trabalha com algum tipo de atividade administrativa sabe que você não consegue fazer nada sem referências, sem algum tipo de indicador que te norteie na sua atividade. E de uma certa maneira, todos nós somos assim, né? Todos nós gerenciamos a nossa própria vida, todos nós medimos as coisas, todos nós olhamos para a vida e criamos para a nossa vida pessoal referências, indicadores para nos nortear. Para a hora que a gente olha para esses indicadores, a gente fala, poxa, legal, eu estou caminhando bem. Ou se a gente olha para esses indicadores e fala, caraca, ferrou. Estou indo mal, não estou alcançando, não estou performando. O Papa da administração fala que... Cadê os administradores aí? Um ali, pelo menos já vi, Mateus, um pouco. Peter Drucker fala que aquilo que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Então, se você não consegue medir alguma coisa da sua vida, aquela área da sua vida não tem como ser gerida, porque você vai viver a vida andando, sem saber para onde vai, se está indo bem, se está indo mal. Mas a verdade é que todos nós administramos nossa vida. Todos nós temos indicadores internos, indicadores na nossa casa, indicadores da nossa vida espiritual, sinais que nos ajudam a saber se estamos indo bem ou se estamos indo mal. Eu lembro de uma propaganda, não sei se eu já falei aqui, mas eu usei muito isso, quando a gente dá algum tipo de instrução, treinamento ou palestra, sobre uma propaganda da Honda, do Honda City. A propaganda era de um executivo, um jovem executivo, talvez recém-formado, e ele estava ali trabalhando na empresa, desenvolvendo o trabalho, tal. E, de repente, ele aparece com um Honda City, novinho, zero. Aí chega, estaciona, aí quando as pessoas olham, caramba, o pessoal da empresa olha para ele, aí o slogan era assim, Honda City, para quem está indo bem. Ou seja, se você está progredindo, se você está sendo promovido na empresa, e teu salário, né, você está indo bem, agora você pode comprar então um Honda City. Você não é aquele diretorzão que vai ter um Honda top, não, mas você está começando indo bem, então você tem um Honda City. Então, nossa vida é assim, nós temos os nossos painéis de sinais, né? Sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho, que vão nos ajudando a guiar a nossa vida. E é interessante que Jesus, quando olha para os fariseus, ele dá uma ironizada neles, fala assim, vocês são o clima-tempo de Israel, vocês sabem de tudo, vocês têm habilidade humana de prever o bom e o ruim, mas são tapados, são cegos. Então, queridos, esses indicadores são fundamentais para a nossa vida, para nos posicionar, para nos nortear e nos dar o status atual que nós estamos. Sem nenhum indicador, você não sabe para onde você está indo. Você não sabe se você está indo bem ou se você está indo mal. Você fica perdido. Então, para onde você está indo na sua vida pessoal? É fácil a gente medir a nossa vida nas coisas humanas. Mas como está a sua vida como um todo? Como o Senhor vê o seu status hoje?
Então, queridos, eu queria abordar esse tema sobre usando a partir desse texto de Jesus, trazer algumas referências para a nossa meditação. Então, primeiro bloco aí que a gente vai poder entender é a partir do versículo 2, se não me engano, quando Jesus fala para os fariseus assim: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. Às vezes, queridos, nós, pela habilidade humana que temos, lógica, cartesiana, racional, temos ilusões a respeito da nossa própria vida, de que estamos indo muito bem. Nós temos ilusões de que, por uma aparente bênção na nossa vida, nós estamos debaixo de uma bênção divina, chancelando o nosso status e a nossa vida. Eu queria trazer rapidamente algumas correções para que você entenda que esses indicadores não norteiam a bênção de Deus sobre a tua vida. Você pode dizer: o céu está vermelho, vai fazer bom tempo. Eu tenho certeza que dessa forma aqui eu vou progredir, as coisas boas vão me acontecer. Então, a primeira coisa, sucesso e prosperidade financeira não são sinal da bênção de Deus sobre a tua vida. Um homem, eu digo o homem do sexo masculino, provedor, ele tem essa missão e esse desafio, até por parte do Senhor, de avançar, de conquistar, de prosperar. E isso fala muito ao coração dos homens. E muitos de nós avançamos nisso com uma energia muito grande para conquistar o sucesso, conquistar bens, conquistar patrimônio. Mas a palavra de Deus é categórica quando diz que a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Sucesso financeiro, prosperidade financeira não é um sinal da bênção de Deus, de forma absoluta. É óbvio que Deus pode abençoar e nós somos felizes quando o Senhor nos abençoa. Mas isso não é um indicador de que a sua vida está debaixo de uma chancela divina, porque você tem prosperado financeiramente. O paradigma bíblico disso é o jovem rico. Não tem ninguém, talvez, na palavra que fosse o famoso bom partido de Israel. Um homem jovem, cumpridor da lei e rico, mas distante do projeto de Deus para a vida dele. Uma parábola de Jesus sobre um homem que era um empreendedor da área de agrobusiness, agronegócio, e ele começou a empreender e começou a prosperar, e falou: meu Deus, esse ano a colheita superou todas as expectativas, eu vou ter que fazer celeiros maiores. Aí vai, constrói um celeiro maior, cria uma estrutura maior, e aí fala: bom, agora eu consegui recolher todo o meu suprimento, toda a minha colheita, eu consegui ampliar, duplicar os meus estoques, e agora eu tenho tempo e recursos para anos. E Jesus fala para ele: louco. Então, prosperidade financeira, queridos, não é um sinal da bênção de Deus, de forma indelével, de forma plena. Outro sinal que às vezes nós entendemos como um sinal da bênção divina sobre nós: saúde física. Eu lembro do paralítico no tanque de Betesda, que foi curado por Jesus, saiu curado, feliz e contente, e Jesus olha para ele e fala assim: agora que você foi curado, cuidado, porque pode acabar acontecendo sobre a tua vida coisa pior. Vai e não peques mais. Ou seja, mesmo ele depois ficou anos paralítico, foi curado pelo Senhor, saiu curado. Você fala: esse cara vai estar fogo puro, vivendo. Não, o cara, em questão de horas, já começou a viver fora do propósito de Deus. Eu lembro de uma situação, você vê como que nós temos esse indicador claro na nossa vida, na nossa mente. Acho que deve ter uns
12, 13 anos, eu tive uma tuberculose pleural, um derrame pleural. Então, comecei a me sentir muito mal um dia, febre, aquela coisa toda. Quando fui tirar o raio-x, o médico falou, olha, seu pulmão está tomado. Eu falei, mas como assim, doutor? Tomado? O que é isso? Eu falei, não sei, pode ser qualquer coisa. Mas como assim, doutor? Pode ser qualquer coisa? Pode ser tudo, pode ser um câncer, pode ser... Eu falei, meu Deus, devia ter uns 30 e poucos anos. Caramba, eu e Graziela preocupados e tal, e no fim das contas era água no pulmão, uma tuberculose pleural, você tem um derrame de líquido e seu pulmão fica cheio de água. E eu tive que fazer uma quimioterapia oral, né, para curar a tuberculose, é um tratamento muito longo, tomando uma medicação, e foi um período pesado, porque é uma doença muito complicada. E naquela semana que eu tive a tuberculose pleural, fui internado, aquela correria, passou na outra semana, Carol, minha filha, teve pneumonia, e corre ela internada para o hospital, e a gente fica naquele desespero, ai meu Deus, devia ter uns 3 anos, 4 anos, e aquele desespero, meu Deus, será que é tuberculose que essa menina está, e é pneumonia, o que vai ser da vida dela? E passou, então, ela, ali naquele processo do hospital, aí daqui a pouco, na outra semana, Isabela aparece com problema de audição, perdendo a audição, ficando aparentemente surda. Aí eu lembro que os irmãos chegaram para mim, meu irmão, não é possível, sonda a tua vida aí, você está com alguma urucubaca. A bênção de Deus não está com você, afinal de contas, a saúde é sinal da bênção de Deus. Queridos, então nós temos uma visão de que a saúde, ela é uma marca final da bênção do Senhor. E não necessariamente. É óbvio que o Senhor nos curou e levou todas as nossas enfermidades, nos chamou para a cura, e nós cremos nisso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos condicionar o sinal da bênção de Deus, nem por prosperidade financeira, nem por saúde. Nós não podemos condicionar nosso bem-estar e a nossa caminhada com Deus pela harmonia doméstica, pois está tudo bem na nossa casa. Eu tenho uma pessoa, conhecida, que se converteu ao Senhor e começou a caminhar com o Senhor, e o marido ímpio. E então ela falou, não, eu tenho que agir de sabedoria para ganhar o meu marido. Amém, glória a Deus. E aí o marido falava assim, você não pode estar em todas as reuniões. Amém, então eu não vou para todas as reuniões. Amém. Aí ele falou, não, você não pode mais ir em reunião nenhuma. E ela falou, tá bom, para evitar o conflito eu não vou mais em reunião nenhuma, mas eu vou continuar orando, buscando ao Senhor, lendo a Bíblia. Mas aí o marido começou a falar, não, mas está demais isso, você está lendo muito a Bíblia, então eu para não ter conflito em casa, eu preciso ter harmonia, e o Senhor quer a paz e a harmonia, então E ela foi. Tudo pela harmonia do lar, tudo para evitar o conflito. Irmãos, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor fala que ia trazer conflito. Então, às vezes, a busca pela harmonia familiar, não, a harmonia familiar é a minha maior bênção. Às vezes não, querido. Isso não é um sinal absoluto da bênção de Deus. Uma outra pessoa que, do meu relacionamento, começou a buscar caminhos tortuosos e falou isso para mim. Só pode ser de Deus o momento que eu estou vivendo agora. Eu estava há muito tempo sem falar com meus parentes e agora eu estou começando a falar com eles. Eu pensei, né? E Jesus falou que veio trazer conflito, dissensão entre sogro, nora, Onde está isso nessa abordagem dela, né? E então a leitura dela é: se tudo estiver bem, eu estou bem. Cumprir os mandamentos de forma exterior. Tem um exemplo de Jesus aqui, de um homem que eu acho que todos nós gostaríamos que tivesse na nossa congregação. Olha só o naipe desse homem. Oração 3 vezes ao dia. Quem está nessa vibe aí de oração 3 vezes ao dia, irmãos? Tem alguém aí?
Esse aqui orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, oração ferrenha. Quem jejua toda semana aí? Alguém? Toda semana, jejum? Esse jejuava 2 vezes na semana. Então, 2 vezes na semana jejum. Quantos dizimistas nós temos? Ele era um dizimista fiel, dizimista cumpridor. E chegava diante do Senhor e falava: Senhor, obrigado que eu estou aqui buscando o Senhor. E qual era o status desse homem diante de Deus? Jesus fala que a oração dele não alcançava o Senhor. Então, queridos, existem indicadores na nossa vida. Você percebe que tudo isso que eu falei são coisas boas, não é verdade? Quem não gostaria de estar vivendo todas essas coisas? Prosperidade e sucesso financeiro, saúde física, um bem-estar e harmonia doméstica, cumprir os mandamentos e viver uma vida piedosa. Todos nós queremos viver isso, mas isso não é um sinal definitivo de que Deus está debaixo da bênção do Senhor. Porque estas coisas podem facilmente, como nós falamos já um tempo atrás, distorcer e nos induzir a acharmos que por conta delas nós estamos ali no ponto diante de Deus. O texto diz assim também: quando olhamos para o céu e vemos um vermelho nublado, dizemos: hoje haverá tempestade. Da mesma forma, queridos, que a gente olha para a nossa vida natural e temos os nossos indicadores de que quando vemos coisas boas acontecendo na nossa vida, falamos: cara, eu estou debaixo da bênção divina. O que eu toco nos negócios prosperam, na faculdade eu estou indo arrebentando, sou os melhores notas, tudo está fluindo. Poxa, eu estou com o casamento marcado, minha vida está fluindo, eu estou num ambiente precioso. Da mesma forma, também temos a capacidade de olhar para o vermelho nublado dos céus e falar: amanhã vai vir tempestade. O que isso quer dizer para a nossa tipologia aqui, para essa aplicação desse versículo? Quer dizer que da mesma forma que olhamos coisas positivas e achamos que estamos bem, nós também às vezes temos a capacidade de olhar para a nossa vida, para coisas ruins, ou para algumas situações da nossa vida e falarmos: nós estamos muito mal. Eu estou muito mal. E eu queria falar sobre algumas situações aqui, que quando a gente se encontra, a gente faz uma leitura diagnóstica sobre nós e falando assim: primeiro é o pecado. Irmãos, o pecado é uma coisa horrível para nós, que caminhamos no Senhor. É óbvio, nós somos um povo que busca a pureza, a santidade do Senhor. Mas é incrível como o pecado, às vezes, nos dá uma leitura para nós mesmos de que você foi colocado no que a gente chamava no caldeirão 16. Você foi colocado debaixo de um juízo do Senhor. E eu quero falar para você, acho que foi o Sandy que lembrou isso, ou o Davi numa oração, falou que uma frase que nós já usamos: nós não somos pecadores tentando ser santos, nós somos santos que lutamos contra o pecado. Então, você tem tido derrota na sua vida moral. Você, ao longo desse ano 2018, o seu indicador lá de santidade desceu. Você percebeu na sua vida derrota pessoal do ponto de vista da sua santidade. E você então fez a leitura e o seu diagnóstico foi: eu não presto, eu não mereço, eu não posso. Minha vida é uma vida de pecado. Eu tento e não consigo. Eu me esforço, mas esse pecado me oprime. Eu fico imaginando algumas pessoas na Bíblia que viveram assim. Primeiro é o amigo aqui desse cara santo aqui que jejuava, que buscava, que era o publicano, que bateu no peito e falava: Senhor, ser propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus fala: este
foi justificado, e aquele saiu para casa vazio. Vocês percebem que às vezes o próprio pecado e a sua atitude em relação a ele, pode te aproximar ou te afastar do Senhor? Então, a gente olha para esse vermelho nublado e falando, vai vir tempestade por causa do pecado. Ou vai vir tempestade por causa das minhas derrotas, da minha falta de reconhecimento pessoal, dos meus fracassos, da minha falta de energia, da minha falta de devoção ao Senhor. Eu só vou colher tempestade. Eu queria liberar uma palavra de Jesus para você hoje. Eu quero dizer da parte do Senhor para você, que o Senhor não te deixa rotular. O Senhor não cola rótulos na tua vida. E se você viveu com uma vida de fraqueza e de pecado, o Senhor não te rotula. O Senhor não te rotula como adúltero, o Senhor não te rotula como preguiçoso, o Senhor não te rotula como rebelde, o Senhor não te rotula como uma pessoa sem compromisso, o Senhor não te rotula como uma pessoa fria, o Senhor não te rotula. O Senhor Jesus diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você pode fazer a leitura da sua vida e falar, desse jeito, eu só vou colher tempestade, mas o Senhor tem uma outra palavra a teu respeito. O Senhor tem uma outra palavra a teu respeito. O Senhor olha, a gente cantou esse louvor, o Senhor nos olha, irmãos, com outro olhar. Se nós fôssemos ver como os nossos próprios olhares e olhar uns aos outros pela ótica humana, nós íamos botar rótulos em todo mundo. Fulano, eu não posso contar com ele. Aquela irmãzinha ali, não, ela não tem compromisso. Fulano, vive na carne. E Beltrano, não tem pegada. E aquele, não, aquele, nós rotulamos, Senhor. Quando nós olhamos da parte do Senhor, como que o Senhor nos vê? Como que o Senhor te enxerga? Eu quero declarar para você nessa manhã que você fez indicadores, você fez um mapa para a sua vida, mas o Senhor tem outro mapa para a sua vida, amém? O Senhor tem um outro mapa para a sua história. O Senhor tem uma outra visão para a sua jornada. Então, os fariseus, aconteciam coisas boas e eles falavam, olhava para o céu, não, vai ter tempo bom. Nós podemos plantar, podemos fazer nossas reuniões de negócio, porque o sinal diz que o tempo vai ser bom. Então, coisas boas vão acontecendo com a nossa vida e nós nos colocamos naquele patamar. Está tudo indo bem comigo, eu estou muito bem. Cuidado. Coisas boas não são sinais absolutos da bênção de Deus. Por outro lado, você pode estar olhando só coisas ruins. Poxa, esse ano foi um ano pedreira. Só pedreira na minha vida. Só situações de luta, de derrota, de fracasso. E você começou a se rotular. Começou a rotular teu irmão. Só está vindo tempestade para a minha vida. Eu quero te dizer que o Senhor tem uma outra palavra para você. Você é o que Deus diz que você é. Amém? Você é o que Deus diz que você é. Então, irmãos, agora eu queria, já que nós vimos que a leitura humana, racional, nos coloca diante de equívocos da parte de Deus, eu queria rapidamente destacar 3 princípios que deverão nortear nossa vida, que começa em 2019. 3 princípios ou 3 sinais que devem ser indicadores de como conduzir nossa própria existência. Primeiro, amor. Amor.
E eu dividi os textos que eu posso já trazer para os irmãos nisto reconhecerão que sois todos os meus discípulos, se estiverem amor. O sinal de Deus para a nossa vida é o amor. O que Ele olha para nós e fala, deixa eu ver quem é quem, é o amor. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. E Jesus fala, naquele texto profético, fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. O amor é a marca do discípulo. O amor é a referência da nossa história. E eu queria destacar o amor em dois aspectos. O primeiro está no que a gente pode chamar de afeições. Irmãos, eu já tenho falado sobre isso, acho que tem 5 anos, 5, 6 anos, que a gente fala bastante sobre isso. Sobre a ação de Deus na nossa vida, mudando as nossas afeições. Essa é uma marca do discípulo. Nisso está o sobrenatural de Deus fazendo aquilo que ninguém pode fazer. O que eu chamo de afeição? Afeição é começar a poderosamente, misteriosamente, ter desejo e ter admiração por Deus. O ímpio não tem isso, o religioso não tem isso. O religioso pode cumprir coisas, mas ele não tem paixão por Deus, ele não tem afeição por Deus, ele não ferve pelo Senhor, ele não ama o Senhor, ele não tem sentimento para com Deus. Isso é frio no coração do religioso. Isso não está desperto. E isso para mim é uma marca do novo nascimento. Se você quer saber se você nasceu de novo, saiba o seguinte: o que tem no seu coração de afeição? Afeição você pode desenvolvê-la, você pode botar lenha na fogueira para que você se apaixone mais por Deus, mas você não pode brotar ela do zero. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Espírito Santo muda um coração para que ele comece a gostar de Deus. Não gostar da igreja, gostar de pessoas, gostar de culto, gostar de música, gostar de discipulado, gostar de ler a Bíblia. Eu não estou falando isso, estou falando de gostar de Deus. Essa afeição renovada é uma marca do Espírito Santo e do novo nascimento. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, nós às vezes temos um preconceito e falamos, nós não podemos ficar só com sentimento, falar de sentir Deus, e a gente tem um certo preconceito com essa coisa do sentir, como se isso fosse coisa de jovem, de adolescente. Isso é coisa de gente novinha na fé. Isso é coisa de primeiro amor. Depois, quando você fica maduro, você anda pela fé, você vive pela palavra, você vive em confiança em Deus. Irmãos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O nosso coração precisa estar constantemente aquecido por sentimentos para com Deus. Vivemos pela fé? Amém, vivemos pela fé. Mas o nosso coração precisa ser aquecido pelo Senhor. Essa é uma marca de quem anda com Deus. Sentir o Senhor é fundamental. Ser capaz de ver beleza na obra de Cristo é uma marca de que estamos nele. Se você olha para Cristo e para a obra de Cristo e não vê nada, se seu coração não sente nada, querido, é um grande indicador de que a sua vida precisa de alguma coisa. Algo não está bem. Eu nunca tive isso, eu nunca tive essa coisa desse sentimento, desse amor por Deus, nunca tive, mas eu estou aqui firme. Você precisa nascer de novo. Você precisa encontrar o Senhor. Existe muito mais de Deus do que você não está vivendo. Se você se debruçar diante do Senhor, clamar ao Senhor, o teu coração vai ser regenerado. E você vai ter essas experiências. Essa é a experiência do discípulo. Ter um coração aquecido, ter um coração vibrante no Senhor. Essa é a vida normal do discípulo. Amém?
O problema do amor não é o ódio, mas a indiferença. O problema de ter o coração cheio de afeto não é que você vai começar a ter ódio. O problema de você não ter afeição por Deus não é que você vai ter ódio por alguma coisa. O problema é a indiferença. Então, a pior coisa que pode ter é indiferença. O Senhor Jesus falou, antes fosse quente ou frio, mas o morno é o indiferente. A indiferença é, tanto faz, tanto fez, eu estou diante de Deus ou não estou diante de Deus, isso para mim é um detalhe. Não, queridos, existe uma intensidade diante do Senhor. Você precisa de um renovo para que suas afeições sejam avivadas no Senhor? Precisa? Amém. Vamos entrar em 2019 com esse indicador, com o radar dele cheio. Amém? Então, queridos, o amor não é só sentimento, mas é também sentimento. Paulo fala lá, nós poderíamos dar nosso corpo a ser queimado, poderíamos fazer isso, fazer aquilo, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, o que isso quer dizer? Que existe uma realidade interior do amor. São as afeições. Então, o indicador das afeições, da restauração do secreto diante de Deus, de como você vive diante de Deus, de como você se derrama diante de Deus, de como é a tua vida pessoal com o Senhor, de como você se derrama diante do Senhor, de como você o enxerga, é um indicador da sua caminhada com o Senhor. Ainda dentro do amor, e uma outra característica do amor, o primeiro é a afeição, o segundo é o serviço. A realidade da afeição no coração, é o serviço a Deus e ao próximo. Não vamos botar o carro na frente dos bois. Fazer coisas sem amor, Paulo fala que não serve. A realidade de quem tem um coração aquecido e vivificado é servir a Deus e ao próximo. Amém? Essa é a marca e é o indicador do discípulo, o serviço. João capítulo 13, o Moacir costuma falar muito isso quando a gente se reúne, já ouvi várias ministrações dele sobre quando nós olhamos aquela questão do lava-pés, e hoje nós trazemos para a nossa vida, nós queremos assim, eu quero honrar Carol, minha filha está fantástica, então eu quero honrar a vida de Carol, então eu vou lavar os pés de Carol. Então eu chego, pego uma toalha e lavo os pés de Carol e faço um cerimonial ali de forma que eu possa honrar. Eu até entendo que isso num viés meio profético ali possa até acontecer, não estou entrando nesse mérito. Mas o que o texto diz, de João capítulo 13, sobre o lava-pés, é uma realidade de serviço. Surgiu uma necessidade, nós vamos comer, está todo mundo sujo. Ficou, o negócio de lavar pé um do outro é uma coisa muito, muito baixa. Entendeu? É aquela coisa assim, estamos aqui, uns estão pregando, outros estão ministrando, orando, mas tem que lavar o vaso está entupido, tem que desentupir, alguém tem que fazer. E foi assim ali em João 13. Tinha uma necessidade, alguém tinha que fazer. E era uma atividade muito baixa. Aí Jesus rompe em marcha, se apresentando, cingiu e começou a trabalhar. Ele viu a necessidade e ele serviu uns aos outros. Então, o amor serve. E eu queria falar para vocês, irmãos, que nessa congregação, estamos encerrando o ano de 2018 e 2019 começando, e nós temos muitas necessidades, não é verdade? Nós temos muito pé sujo aqui nessa congregação para lavar. Nós temos muita vida para edificar. Nós temos muita coisa para fazer. Então, você, com o teu coração avivado, fortalecido, você também precisa se inclinar para o serviço. Avalie a sua vida, não se as coisas estão indo bem fisicamente ou indo mal. Avalie sua vida para o quanto você está servindo a Deus e ao próximo. Temos muitas demandas, queridos. Você pode olhar para a igreja, e assim como eu olho, e todos nós olhamos, nossa,
a gente está com muitas demandas, né? Você pode estar achando, poxa, a gente está ainda muito frio diante do Senhor. Nossas reuniões estão frias, a gente precisa fluir mais em Deus. Como diz o nosso querido diácono, que está de férias, queridos, há vagas na reunião de oração. Há vagas na reunião de oração. Nós estamos clamando um ano inteiro por um avivamento diante do Senhor. Somos poucos, mas nós estamos orando um ano inteiro diante do Senhor, para que o Senhor faça algo novo diante dele. A gente pode estar achando que tem muitos irmãos imaturos, tem muita imaturidade, muita carnalidade. Queridos, há vagas para o discipulado. Há vagas para você edificar a vida do seu irmão. Você pode achar que a gente tem muito a percorrer, porque falta um mover profético no nosso meio. Há vagas para os profetas, amém, irmãos? Há muitas vagas para os profetas. E eu tenho muita expectativa que o Senhor levante na congregação homens, mulheres, cheios de Deus, com o coração fervendo pelo Senhor, para se mover em Deus e no sobrenatural do Senhor, servindo aos irmãos, lavando pés dos irmãos. Amém, queridos? Você pode ter chegado aqui com um coração, cada um tem um coração frio, quente, alegre, triste, mas em algum momento da sua vida, se você se defronta com um irmão que está num mover profético, o teu coração vai ser descortinado, e o teu oculto vai ser revelado, e o Senhor vai poder, como uma flecha, e bem fundo no seu coração, para balançar suas estruturas. Eu estava nesse final de ano, celebrando aí as festas com o pessoal das antigas, lá da Betânia, da igreja presbiteriana. Sandy estava lá, o Davi. E várias histórias, né, de irmãos. A gente se converteu em idos de 92. E daí para frente, né, várias conversões, E estava conversando com um irmão que hoje é executivo de uma empresa de petróleo e que está trabalhando no Texas, nos Estados Unidos. Presbiteriano, aquela vida calvinista, né? Aquela confiança calvinista, soberania divina. E procurando lá onde se reunir, ele caiu numa igrejinha de brasileiro. Ele falou, Rodrigo, era uma gritaria na igreja, era uma igreja aleluiada, e quando eu estava lá e comecei a cantar, daqui a pouco eles apagaram as luzes, falei, ai meu Deus, tem que apagar a luz, essa manipulação, e começa, né, essa manipulação, está apagando luz, isso é coisa de povo aí, moderninho, e ele com o coração ali, né, puxa, onde eu fui amarrar minha égua, e ele está lá quieto, e de repente, começa, aquele borbulhar, né? Aquele mover, aquele borbulhar no coração, e ele começa a tentar se concentrar. Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, começa a se concentrar e o Espírito Santo trabalhando no coração dele, quando ele menos espera, está aos prantos, chorando, quebrantado, sem nem entender o que está acontecendo. E sendo movido, ele falou, Rodrigo, eu não sei o que aconteceu, mas meu coração ali foi parecia que foi um romper, uma coisa absurda. E é interessante como o Senhor faz no mover. Então, queridos, nós temos muitas vagas para serviço, para que você venha com o teu coração cheio do fogo do Senhor e possa fluir um na vida dos outros. Amém? Eu queria estimular você, dentro dessa categoria do serviço, a você se candidatar seriamente a uma vida de oração. Costumo dizer o seguinte, irmãos, tem dois status na nossa vida de discípulo. Ou nós estamos vivendo um avivamento, ou nós temos que estar orando, pedindo avivamento.
Ou nós estamos vivendo um avivamento, ou nosso coração tem que clamar por um avivamento. Não existe outra categoria para a nossa vida. E eu quero falar que, infelizmente, nós ainda não estamos vivendo um pleno avivamento. Então, queridos, nós precisamos orar por avivamento. Coloque isso no seu coração em 2019. Tem muita vaga para ser um guerreiro de oração. E são poucos os trabalhadores. São muitos poucos os trabalhadores. Mas nós ficamos um ano inteiro clamando ao Senhor. E se estamos aqui hoje, é porque tem oração incessante da igreja, não estou falando só de reuniões de oração, mas encontros de oração, buscando a face da presença do Senhor para que o Senhor haja. Então, se coloque diante do Senhor para isso. Amém? Então, queridos, o primeiro sinal dos tempos, o que nós devemos estar atentos para a nossa vida pessoal, é o amor. O amor são afeições renovadas e é o serviço. E no serviço, tem muito serviço para fazer. Amém? Quantos vão trabalhar no Senhor 2019 aí com afinco? Segundo, eu chamei isso de proximidade. Abra aí rapidamente na sua Bíblia, Lucas 22, versículo 28. Lucas 22, 28. Diz assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Queridos, foi uma palavra rema que o Senhor me deu recentemente. É uma declaração de Jesus falando para os apóstolos. Qual o contexto aqui? Eles estavam querendo saber quem era o maior no meio dele. E Jesus fala para eles o seguinte: olha, vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações, e por isso eu vos destino o reino como meu Pai vos destinou. Queremos o reino do Senhor? Amém? Então nós temos que estar perto de Jesus, nas suas fraquezas, nas suas tentações. Eu falei: Senhor, eu preciso estar perto do Senhor nas suas fraquezas e nas suas tentações. Eu preciso estar perto do Senhor. Mas, Senhor, onde estão as tuas fraquezas, Senhor? O Senhor é ressurreto, o Senhor é glorioso, o Senhor é todo-poderoso. E antes de falar ainda sobre o que isso significa, eu fiquei imaginando os discípulos, porque não sei se vocês já leram a Bíblia e tem essa curiosidade, mas vocês já leram como foi o Getsemane? Jesus ali passou, na linguagem popular nossa, o maior perrengue de todos os tempos. Ele percebia que ia se aproximar o momento da crucificação, ele ia ser separado de Deus. Toda a eternidade, a gente não tem como compreender isso claramente, a eternidade dessa relação seria separada, e ele ficou profundamente angustiado. A Bíblia fala que ele levou os discípulos para esse jardim, esse Getsemane, e foi para um canto, à distância de um tiro de pedra, tipo um arremesso de pedra. Ela vai 100, 200, 300 metros, não sei quanta distância que a gente consegue jogar, nem 100 metros, né? Uma pedra, Jesus estava ali, se distanciou, e ali ele começa a clamar, gemer. E é interessante, queridos, que não dá para ouvir o que Jesus falava ali nessa distância. Não dava para ouvir. Então, certamente, os discípulos depois da ressurreição, ou depois daquele momento, se aproximou de Jesus e falou: Jesus, o que você estava orando naquele momento? O que aconteceu? E Jesus falou: orei assim, ali foi a minha angústia, ali foi assim. Uma outra situação de Jesus no deserto.
Jesus foi para o deserto ser tentado, ficou 40 dias orando, sozinho. Como é que a gente sabe o que aconteceu ali? Os discípulos se aproximavam de Jesus, se aproximaram dele, sabiam qual eram as dificuldades de Jesus, o que o atormentou. Os discípulos estavam perto, eles estavam perto das fraquezas e tentações de Jesus, não ali no deserto, mas eles queriam ouvir o que era que atormentava Jesus. E o que eu chamo de proximidade com Jesus, à luz desse texto, me faz lembrar quando Jesus encontra um homem chamado Saulo e fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus fala: quem és tu, Senhor, porque eu persiga? Aí Jesus fala: eu sou Jesus, a quem persegues. E quem que Paulo perseguia? Quem que Paulo perseguia? A igreja. A igreja. Irmãos, a dor da igreja é a fraqueza de Cristo. Nós queremos ter um 2019 pleno do Senhor, nós precisamos nos aproximar e estar permanecendo com Jesus nas suas fraquezas. A fraqueza de Jesus são as debilidades da igreja. E nós podemos ter uma atitude para com a igreja, com os sofrimentos de Jesus, de duas formas. Você pode ser um daqueles que fere a igreja, que persegue a igreja, que vê só mancha na igreja, e com isso você começa a falar dela, e quando eu falo a igreja, eu estou falando de eu, você, nós, com fofocas, palavras rudes, palavras que roubam a honra dos irmãos, e a gente macula o corpo de Cristo. Paulo fala para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, nós podemos participar dos sofrimentos um dos outros, e dessa forma nós permanecemos conectados com o próprio Senhor. Colossenses 1:24 diz assim, Paulo falando que tem alegria no sofrimento por vós e que preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Queridos, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. A maneira que nós nos aproximamos do Senhor e das fraquezas da igreja, nós nos aproximamos de Cristo. Então, queridos, como que nós podemos permanecer diante disso? Olhe para as fraquezas dos seus irmãos e vá, se aproxime das fraquezas dos seus irmãos. Não se afaste, se aproxime das fraquezas do seu irmão. Em 2019, queridos, nós precisamos nos conectar uns com os outros. E à medida que nós nos conectarmos, nós vamos começar a olhar mais uns para os outros. E se vocês começarem a andar muito comigo, vocês vão ver coisas ruins, coisas boas, mas coisas ruins. Vocês vão ver minhas fraquezas. Eu vou começar a ver as fraquezas de vocês. Nós precisamos nos aproximar uns dos outros, das fraquezas uns dos outros. Amém? E qual vai ser a nossa atitude quando nós vemos as fraquezas uns dos outros? Jesus falou para os discípulos: vocês estão comigo e têm permanecido comigo nas minhas tentações. Eu quero pedir a vocês, irmãos, da mesma forma, eu quero irmãos que permaneçam comigo nas minhas tentações. Eu preciso de irmãos que permaneçam comigo nas minhas lutas, nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, que não sejam prontos a apontar meus defeitos, que não sejam prontos para ver falhas, mas que sejam prontos para me exortar em amor e andar comigo mais uma milha. Nós precisamos estar próximos uns dos outros.
E nós precisamos estar uns com os outros, permanecendo uns com os outros. Amém? Esse é um grande indicador para nós em 2019, queridos. De como nós vamos caminhar uns com os outros, no sofrimento uns dos outros. Que o Senhor fale com você sobre essa abordagem, em nome de Jesus. Vocês entendem quando eu estou falando isso, irmãos? Que precisamos estar uns com os outros no nosso sofrimento? Precisamos uns dos outros, queridos. Eu preciso de vocês. Vocês precisam uns dos outros. Nós não vamos caminhar sozinhos. E à medida que caminharmos juntos, vamos ver problemas. Mas como nós vamos nos conduzir? Qual vai ser a palavra que vai sair da nossa boca? Então, em primeiro lugar, amor, afeições renovadas, um coração de trabalho e serviço. Em segundo, proximidade. Se nós permanecermos com Cristo, nós nas suas tentações, Ele nos destinará o reino. Estar perto dos sofrimentos de Jesus garante a nossa posição em Cristo. Estar perto do sofrimento de Cristo garante a nossa posição em Cristo. Queremos posição? Vamos estar perto de Cristo nos seus sofrimentos. Eu sempre fui curioso, isso no início da minha conversão, sobre a capacidade e a facilidade com que o jovem tem de abrir a casa e expor a vida. A imagem que vinha no meu coração é quando eu era solteiro em casa, chega alguém na sua casa, a primeira coisa que você faz é levar ele para o seu quarto. Vamos lá para o meu quarto. Se o seu quarto estiver bagunçado, desarrumado, sujo, fedorento, com meia velha lá, ele vai ver e você já está vendo, mostrando a tua vida. E a gente vai ficando adulto, né? Onde é que a gente recebe as pessoas? Na sala. E a sala tem aquele cuidado maior, a sala de visitas, né? Então, é um lugar limpo, perfumado, cheiroso. Então, nós não mostramos quem somos, não mostramos o sofrimento. E Jesus fala que existe uma intimidade maior de conhecer os sofrimentos de Cristo. Jesus, ele revela a glória dele, a força dele, o poder dele para todos, mas o seu sofrimento é para os íntimos. Quem conheceu as tentações de Jesus eram os mais íntimos dele. Você quer posição em Deus? Vamos nos aproximar do seu sofrimento. Terceiro e último para acabar, um indicador da nossa jornada espiritual para 2019. E essa lista não é limitadora, né? Ela pode ser muito ampla. Eu quis, pelo Espírito Santo, creio eu, trazer só esses 3. Eu chamei ele de movimento. 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 João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos, existe uma realidade no reino espiritual que mostra e demonstra a nossa vida, a nossa intensidade, a nossa maturidade. E ela é o movimento. O reino do Senhor não tem espaço para a estagnação. O Senhor nos chama para o movimento. Esse texto aqui que a gente leu fala sobre essa capacidade do Espírito Santo, de você ouve a voz dele, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso é uma coisa meio enigmática, meio mística, parece que a gente vai ser guiado por caminhos que a gente nem sabe, e é de fato um mistério, mas o fato é que existe um movimento no reino de Deus, um movimento do Espírito Santo, que é um fundamento da nossa vida espiritual, da nossa jornada, e que se quisermos saber se estamos indo bem ou se estamos indo mal, é perceber o seguinte: quão parado eu estou. Eu estou me movimentando em Deus ou eu estou parado? Eu lembro de uma palavra profética liberada na igreja,
muitos anos atrás, e a irmã falava sobre águas paradas, e de águas paradas que apodreciam, e que aquilo ali gerava uma podridão, e que o Senhor então iria fazer algo novo da parte do Senhor com rios de vida. Então, queridos, no reino de Deus, na vida espiritual autêntica, o sinal da marca da vida do Senhor é movimento. Nós somos fruto de movimento, irmãos. Nós somos fruto de avivamento. Eu me converti numa igreja presbiteriana em 1992. Essa igreja foi fundada por um irmão chamado Antônio Elias. Ele era pastor presbiteriano. Não sei exatamente quando que ele foi ordenado, mas certamente no início do século passado, 1920, 30. E esse homem foi batizado com o Espírito Santo, dentro dos arraiais presbiterianos. E começou a experimentar algo que não existia paralelo, porque o que se falava do Espírito Santo era nos arraiais assembleanos. Não tinha isso, não tinha o Espírito Santo na igreja presbiteriana. E ele começou então a experimentar, e conheceu um irmão chamado Enéas Tonini, que era batista, e que também tinha sido batizado com o Espírito Santo. E eles começaram a viver então uma nova vida dentro das estruturas da estrutura presbiteriana, e começaram a se mover em Deus, e começaram então a ter liberdade nos dons, mas dentro da estrutura presbiteriana. E eu me converto nesse ambiente, fruto de um movimento do Espírito Santo. E se nós formos pensar, mas a própria igreja presbiteriana também nasceu fruto de um avivamento na Escócia, avivando a palavra de Deus, movimentando as estruturas, fazendo aquelas pessoas saírem de uma estrutura católica romana e começarem a viver uma realidade pura debaixo da palavra. Então, queridos, nós sempre vivemos fruto de um movimento do Espírito Santo que vem após vez após vez após vez. Nós não estamos inventando a roda, mas nós estamos sempre debaixo de um movimento. Quando a nossa visão começou a juntar osso com osso nos anos 70, o que foi? Senão um derramar do Espírito Santo, batizando com o Espírito Santo um monte de metodista, wesleyano, menonita, e as pessoas começaram a ficar cheias do Espírito Santo, e agora? E aí começaram a se juntar umas com as outras. E aí depois começou a vir um movimento da Argentina que falava sobre o senhorio do Senhor, sobre o discipulado, e começou um movimento do Senhor, restaurando verdades, restaurando vida, restaurando situações. E então nós começamos a ser um movimento de restauração, e estamos aqui até hoje. O Senhor sempre move em movimento. Nós não somos fundadores, nós somos aqueles que estão em movimento. E queridos, eu quero dizer para vocês que nós não vamos parar, amém? Nós vamos fluir debaixo do Senhor. Aí você vai falar, mas então você está dizendo que a gente precisa seguir os modismos? Seguir as novidades do meio gospel evangélico e abrir mão dos nossos princípios e valores? Não. Mas nós precisamos estar debaixo da nuvem, irmãos, debaixo de um movimento que o Senhor está trazendo, e o Senhor sempre traz um movimento novo para nós estarmos debaixo dele. Mas nós vamos pegar o que é velho e jogar fora? Não, pelo contrário, vamos fazer com que essas coisas sejam mais revestidas de significado, com mais intensidade, com mais vida, com mais vigor, com mais presença e óleo diante do Senhor. Mas vamos estar atentos para onde o Senhor vai nos conduzir. Amém? Nós somos frutos de um movimento. Eu não sei qual é a história de cada um de vocês, mas você é fruto de um mover do Espírito Santo, de um mover de Deus. Aqui nós temos muitos filhos de irmãos. Os jovens, todos nossos, são filhos de irmãos. E vocês são fruto da nossa casa, do nosso assentar e do nosso consolidar em Deus. Isso é bênção, irmãos. Lembro do Fred chorando
emocionado no retiro de jovens com o filho dele dando uma palavra. O filho dele foi criado no reino de Deus, viveu aqui na igreja aos pés dos irmãos, sendo formado pela vida dos irmãos, participando dos grupos, participando dos Acampa Kids, e hoje foi batizado, inserido no corpo de Cristo. Mas, queridos, eu quero dizer para os jovens que se nasceram nas famílias, vocês podem ser uma geração de grande impacto no reino de Deus, trazendo um movimento novo da parte do Senhor. Novo da parte do Senhor. Existe óleo fresco da parte de Deus dispensado para nós como congregação. Existe óleo fresco para nós, homens do Senhor, os chefes da casa. Nós não recebemos tudo do Senhor para nós. Nós não recebemos tudo do Senhor para nós. Nós temos muito do Senhor para nós, para a nossa vida. O Senhor, pela ação do Espírito Santo, vai restaurar em nós a centralidade de Cristo, do Evangelho, vai restaurar em nós um amor pela palavra, vai restaurar em nós amor pelos perdidos. Restaura, Senhor. Vai restaurar em nós um amor pela igreja, vai restaurar em nós amor por missões. Isso fruto de uma ação do Espírito Santo. E nós vamos nos colocar debaixo de uma nuvem do Senhor, um mover do Senhor. Eu quero profetizar isso para vocês, irmãos. Eu tenho falado e tenho assim crido nisso. Eu não vou ser profeta velho numa geração. Eu já tenho 43 anos, eu não vou ser profeta velho numa geração. Eu não vou só experimentar, ou apenas experimentar, com toda a gratidão no meu coração, o que eu já experimentei até agora. E a palavra que o Senhor tem me dado, e que eu tenho deixado ela se intensificar no meu coração, é que eu vou viver coisas muito superiores do que eu já vivi na minha vida com o Senhor. E eu quero dizer isso para você, você vai viver coisas muito superiores do que você viveu na sua vida com o Senhor. O Senhor vai restaurar o que você já viveu e vai te colocar num patamar muito superior. Mas para isso nós temos que entrar debaixo do mover de Deus para nós, para o nosso tempo. E que mover é esse que Deus tem para nós, para o nosso tempo? Nós precisamos descobrir, irmãos, juntos, em oração, em humildade, com intensidade, com seriedade diante do Senhor. Não vai ser com esse grau de energia que estamos hoje, não vai ser. Com esse grau de energia que estamos hoje, vamos ficar pelo caminho, a nuvem vai passar, e nós vamos ficar ano após ano, olhando para trás e falar assim, ali eu tenho visto coisas, mas nós não vivemos, nós vivemos no passado, o passado que foi bom, agora nós não vivemos, porque nos falta essa intensidade santa do Senhor, profética, de viver e de declarar, Senhor, nós vamos viver o novo do Senhor. Nós queremos entrar nessa nuvem de Deus. Nós não queremos olhar só para o passado, para o que foi feito. Nós queremos olhar para frente e para coisas tremendas que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? O tamanho da sua fé vai determinar o tamanho do seu ano, do que você vai ver, de como você vai ver na sua faculdade, envergonhado, sem falar do Senhor, sem viver uma intensidade no poder de Deus, sem interceder, botando a mão pelos enfermos e curando enfermos, sem coragem no seu trabalho de ser profeta, na sua escola, onde estivermos, irmãos, de entrar numa nova dimensão espiritual com o Senhor. Por que não? Por que não? Por que não vamos viver isso? Por que nós vamos nos acomodar diante do Senhor e falar, não, os dias passados foram os melhores? Não, queridos. Nós temos uma nuvem para entrar diante do Senhor. Eu quero entrar nela, irmãos. Eu sei que esse é um sinal de Deus para o nosso tempo, para a nossa história. Eu não quero ser um profeta velho. Eu sei que Moacir, apesar de velho, não é um profeta velho. É um ancião de dias que sempre se moveu debaixo da nuvem do Senhor. Sempre se moveu buscando o novo e a restauração do Senhor. E é isso que nós vamos ter. O que vem para ir, irmãos, eu não sei. O que vai ser de nós, irmãos, eu não sei. Como que vai ser a nossa vida, eu não sei. Eu sei que a gente vai ter que sacar do bom depósito coisas velhas
e coisas novas. E vamos fluir em Deus com intensidade, num mover profético, sem medo de aparências, sem medo de rótulos, sem preconceito, sem olhar para os pequenos e falar, isso aí é emocionalismo, isso aí é carne. Amém, queridos? Pode ser. Vamos ter sabedoria em conduzir esse processo com maturidade para que chegue a plena maturidade do Filho de Deus. Amém? Podemos olhar e falar, mas isso aí... Não, vamos fluir no Senhor. Eu tenho visto recentemente algumas ministrações, aí vejo algumas coisas esquisitas, alguns movimentos esquisitos, aí me veio aquele preconceito. Nossa, mas que coisa estranha. Todo mundo se mexendo de forma esquisita, e começa a vir aqueles preconceitos, isso aí acho que é carne. Aí o Senhor me fez lembrar das vigílias que eu fazia quando eu tinha 18, 19 anos, 20, ficamos anos fazendo vigília. E as coisas mais esquisitas aconteciam nas minhas vigílias. As coisas mais esquisitas aconteciam, irmãos. Acontecia de tudo. A gente dormia a gente ia... Coisa tremenda, né? Quando a gente não vive nos rótulos, não vive nos formatos. A gente orava toda sexta-feira, irmãos. Aí você fala, poxa, mas os líderes eram piedosos, né? Os líderes conduziam vocês a orar toda sexta-feira. Não, irmãos, nunca nenhum líder falou para a gente orar sexta-feira. Nós orávamos toda sexta-feira, vigília, toda sexta-feira. Mas por quê? Alguém marcava? Não, a gente simplesmente ia. E buscávamos o Senhor, e o Senhor fazia coisas tremendas. O Senhor fazia cada coisa misteriosa. E a gente não se julgava não, porque é só aquele bando de homem maluco ali, fazendo aquelas maluquices, cada dia era uma coisa. Mas era assim que o Senhor nos conduzia. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo foi formando um estilo de vida no meu coração. E hoje eu encontro esses irmãos, 30 anos depois, eles falam, aqueles encontros que eu tive foram os encontros mais marcantes da minha vida. Nós podemos ter esses mesmos encontros hoje, e eu não vou ficar lembrando do passado. Nós vamos ter o novo de Deus. Vamos nos colocar, irmãos, numa posição onde a bênção de Deus vai fluir com liberdade, sem preconceito, sem mimimi, sem julgamento, mas com intensidade no Senhor, para a glória dEle. O Senhor vai restaurar em nós um amor pela palavra, queridos. Essa nuvem do Senhor vai nos restaurar o amor pela palavra. Eu vejo irmãos com problemas na mente, pensamentos bobos. Por quê? Não leem a Bíblia, não tem amor pela palavra. Não leem a Bíblia, não conhecem Bíblia. Não tem vida longe da palavra, irmãos. Não tem vida longe do amor pela igreja, não tem vida longe do amor pelos perdidos. Eu estou assim ansiando ao Senhor para restaurar em nós o amor pelos perdidos, irmão. Nós não temos amor pelos perdidos. Infelizmente, a verdade é que nós olhamos para dentro de nós mesmos. Mas o Senhor vai restaurar isso. Nós vamos entrar nessa nuvem, amém, queridos? Nós vamos ter palavra para os de fora. Nós vamos ter palavra para os de fora. Nós vamos nos mover com intensidade com os de fora para a glória do nome de Jesus. Os de fora chegarão aqui e verão uma igreja que se ama, cheia do Espírito Santo, e nós vamos estar nas ruas, nas casas, nas faculdades, no trabalho, seja onde for, irmãos, cheios do Espírito Santo, impactando a nossa cidade para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, vivendo o novo de Deus com intensidade, com coragem, para a glória de Jesus. Irmãos, vamos cear. Vamos buscar o Senhor. Vamos fazer esse momento um momento de júbilo no Senhor. É a última ceia do ano. Nós precisamos de amor, nós precisamos de proximidade e nós precisamos de movimento.
Então vamos celebrar essa mesa do Senhor com o coração assim: Senhor, qual é o meu status? Qual é o meu sinal? Eu olho para a vida, qual é o meu sinal? Como é que eu posso medir a minha vida? Dentro desses 3 aspectos, como é que está o ponteiro da minha vida? Eu quero estar com minha vida restaurada, Senhor. Então vamos cear, irmão, venha com esse coração. E venha com o coração aberto para você ministrar isso na vida dos outros. Agora, só ano que vem. Então, tenha toda a liberdade de, ao cear, fluir naquilo que Deus está vendo para a tua vida. Vamos gastar um tempo nisso. Não temos pressa, estamos aqui. O único problema é o calor. Mas está vamos aproveitar esse momento com a graça do Senhor para ministrarmos um na vida do outro. Quero assim te desafiar, querido, a ter uma palavra de fé. Não olhe seu irmão com rótulo. Não olhe seu irmão falando assim: aquele ali é rebelde. Não olhe seu irmão com rótulo. Não olhe seu irmão pelos fracassos que ele teve. Não olhe seu irmão pelas dificuldades que ele teve. Olhe seus irmãos com um olhar de fé. Ministre sobre ele uma palavra de fé. Olhe para ele e fale assim: você vai ser um evangelista. Você vai ser um irmão que vai impactar a tua geração. Você vai ser um homem de Deus santo. O Senhor te vê santo. O Senhor não te vê como uma pessoa de mente limitada, não. O Senhor te vê avançando. Venha, irmãos. Vamos cear e celebrar o Senhor para a glória dele. Vamos ficar de pé.